Salmo 125, 1. Nós engrandecemos ao Senhor pela sua bondade mais uma vez para conosco. Eu iria pregar hoje o Salmo 126, mas inspirado num estudo bíblico de uma igreja batista, acho que é Água Viva, e inspirado numa mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, o Senhor nos direcionou para o Salmo 125. E o Salmo 125, o seu versículo 1, todos acharam? Amém? Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para o caminho tortuoso, levá-los o Senhor com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Amém? Este texto é um dos que fazem parte do que nós estamos tratando nesses dias sobre os salmos de romagem, ou o cântico dos peregrinos, ou o cântico dos degraus. Mas hoje eu quero falar sobre o Salmo 125. O versículo 1, apesar que Salmos não tem divisão de versículo, essa divisão é para que a gente possa entender. Então vamos ficar na divisão, tá certo? O versículo 1 é um dos versículos mais usados em congressos, em eventos, em eventos em gerais na igreja. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é um salmo de encorajamento. É um salmo em que o peregrino era encorajado a acreditar e confiar no Senhor. Tanto é que esse salmo eu chamei de confiança, enxergando a proteção de Deus. É uma confiança, porque o Salmo 125 ele expressa, aliás todos os salmos, eles expressam sentimentos humanos. Nós vemos dúvidas, alegrias, tristezas, nós encontramos esperança, mas esse salmo especial, ele fala de encorajamento, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que é confiança? Confiança é acreditar na sinceridade de alguém. No dicionário diz assim que é um sentimento de quem confia, de acreditar na sinceridade de algo ou de alguém. É uma crença na retidão moral, no caráter, na lealdade de outra pessoa, crença em si mesmo, em suas próprias qualidades. Tinha confiança, alguém que tem confiança. Mas nesse caso, nós estamos falando de uma confiança superior, confiar em Deus acima da nossa própria capacidade, porque a nossa capacidade de confiar é pequena, e pode ser abalada. Quantos aqui já tiveram a sua confiança abalada em algum momento da caminhada? Em algum momento em que a luta bate forte, queridos. Eu particularmente, eu não gosto mais daquela ideia de que muitos cristãos no passado tinham medo, vergonha de dizer que tem luta, que passa por problemas, que passa por dificuldades, que nunca pensaram em desistir. Quantos de nós, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio das adversidades que batem à nossa porta, as pernas tremem? Porque nós não somos super-heróis, porque super-heróis não existem. Nós não somos homem de ferro, super-homem. Não existe aqui Mulher Maravilha. Não existe. Existem seres humanos que
um dia resolveram entregar a sua vida a Jesus, e com isso passaram a confiar num Deus que nunca viram, passaram a ter uma intimidade com Deus que nunca tocaram, passaram a ter uma confiança num Deus que você não viu, você não sente, você sente Ele falando, mas assim, sentir, de tocar, você não toca Ele, mas nós sabemos que Ele está aqui no nosso meio, porque Ele alegra o nosso coração, Ele nos ajuda, enfim. Mas esse salmo, ele tem o objetivo de animar o coração do crente, que está passando por um momento de diversidade, e nós precisamos lembrar, queridos, que o salmo ele começa dizendo que os que confiam no Senhor, porque são como os montes de Sião, que estão à roda de Jerusalém. Jerusalém é cercada por montes, então ele está dizendo que você, quando confia no Senhor, quando se entrega a Ele, quando deposita verdadeiramente o seu coração a Ele, você não será abalado. Não significa que a tempestade não vai vir, não significa que a neve não vai vir sobre o monte, não significa que o calor não vai vir, não significa que a queimada muitas vezes não vai vir sobre o monte, mas você não é abalado, você permanece lá. A neve vai passar, a chuva vai passar, a dificuldade vai passar, a queimada vai passar, mas você continua, porque o seu Deus disse que se você confia nele, você vai permanecer. E o grande problema é que as pessoas estão confiando, em muitas outras coisas, mas nós precisamos lembrar de 3 atitudes nos dias da provação e diversidade. Primeiro, lembrar das promessas de Deus. Para nós termos um ânimo, um encorajamento, nós precisamos passar por um processo, porque esse versículo é muito lindo, versículo 1, mas poucas vezes esse texto, ele é estudado na sua profundidade. Eu já vi textos desse em congresso, que as pessoas pulam, rodopiam, e não acontece nada, e saem de lá dizendo que estão cheios do Espírito de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer, mas por favor, tem muita meninice, muita criancice no meio do povo de Deus, e nós somos assim. Infelizmente eu estou dizendo nós seres humanos, nós somos tendenciosos a movimentos, a coisas, mas se o Senhor agir, eu sempre costumo dizer o seguinte: se o Senhor agir e você tiver que se jogar no chão e chorar, amém, é Deus fazendo. Mas nós não podemos estar baseando a nossa fé em movimentos, e eu já vi muito movimento através desse texto. Não vai ser abalado, porque amanhã, segunda-feira, vai resolver o seu problema, porque Deus resolve a sua vida toda, enfim. Mas, deixando para lá, nós precisamos lembrar de 3 atitudes no dia da provação e da adversidade. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 3, ele mostra o seguinte: que nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Confiar é viver segundo a palavra de Deus. Guarde isso hoje. Confiar é viver segundo a palavra de Deus, colocar a sua vida diante dele totalmente, depositando a sua vida, a sua esperança no que ele diz, e o que ele diz é a sua palavra, está dentro da Bíblia Sagrada. O que ele diz, eu preciso acreditar e confiar na promessa que está inserida dentro deste livro. Eu preciso acreditar na promessa de Deus, porque ela disse assim no versículo 1, o texto diz que aqueles que confiam não vão ser abalados. Eu preciso acreditar de todo o meu coração, colocar a minha confiança, depositar toda a minha esperança no Senhor, que criou os céus e a terra. Quantas vezes nós depositamos confiança em qualquer outra coisa, mas menos no Senhor? E o Senhor nos chama hoje para voltar a depositar na nossa confiança. Se alguém perdeu essa confiança, irmão, volte urgente a depositar na confiança no Senhor, porque só Ele é um porto seguro, só Ele é o barco seguro, só Ele é a segurança, só Ele. Depois, nós precisamos acreditar, queridos. No versículo 2, ele diz assim: olha, como estão os montes à roda de Jerusalém,
E assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nós precisamos lembrar da proteção. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que nos cerca de todos os lados, é um Deus que promete nos cercar de todos os lados, cuidando para que nós tenhamos condição de continuar caminhando no caminho do peregrino. É um Deus que cuida, como aconteceu lá no deserto. O povo estava caminhando e Deus mandava de dia, Deus mandava nuvem para proteger do sol. À noite Deus mandava coluna de fogo para aquecer o povo, porque o deserto é gelado. A proteção de Deus está conosco, mesmo às vezes nós não vemos, mas Deus está cuidando a todos os momentos da minha e da sua vida. E Ele nos chama hoje para lembrar de quantas vezes Ele nos protegeu, quantas vezes Ele esteve nos cercando, porque semana passada falamos, se não fora o Senhor, nós teríamos perecido. Quantas vezes o Senhor Ele tem nos cercado de todos os lados, ou seja, Deus nos ajudará. Esse versículo está dizendo que Deus nos ajudará. Ele está encorajando você e dizendo para você que Ele vai te ajudar, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar te cercando por trás e por diante. Ou seja, Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Nós às vezes estamos cercados de tantas coisas, tantas pessoas, nós estamos cercados de tantas situações, mas às vezes nós não nos sentimos seguros, porque, queridos, nós podemos ter a melhor proteção humana possível, mas se não for o Senhor, nada vai valer a pena. E o Senhor nos convida, dizendo no versículo 2, que como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Enquanto Jerusalém está cercada por montes, enquanto aqueles montes servem de proteção, significa que o Senhor está cuidando do seu povo, está protegendo o seu povo. E o que eu quero que você entenda nesta noite, que você não está sozinho. É o mesmo da semana passada, você não está sozinho, o Senhor está com você. O Senhor, Ele está cuidando de você, da minha e da sua vida. Às vezes nós reclamamos à toa, nós reclamamos porque não conseguimos talvez fazer aquela viagem, ou não, isso não deu certo, ou aquilo não deu certo, mas eu quero te dizer que o Senhor está cuidando. É lógico, Ele tem os seus propósitos, e você poderia perguntar, por que Deus não livrou o nosso irmão lá daquela emboscada? Eu não sei, queridos. Na eternidade eu vou saber. O que importa é que ele foi para o Senhor, e está lá com o Senhor, e já alcançou o que nós não conseguimos alcançar ainda. Mas o Senhor, Ele tem cuidado, porque a proteção de Deus não significa que não vai ter luta, não significa que não vai ter dificuldade, mas significa que Ele está conosco, Ele vai te ajudar a enfrentar tudo isso. Depois o versículo 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, porque para que o justo não estenda a mão para a iniquidade. O que significa isso? A terceira promessa é livramento. No versículo 3 o Senhor prometeu livrar, porque Deus está no controle, não o ímpio. O poder do ímpio não prevalecerá sobre o justo. Ele nos ajudará a não nos esfriarmos e nos corrompermos. Ele está dizendo no versículo, em 1 Coríntios 10, 13, ele diz que não sobrevirá tentação acima do que nós podemos suportar, e no final Ele vai dar o escape. O que Ele está dizendo com isso? Olha, aguenta mais um pouco. Deus sabe o tempo da sua luta, Deus sabe o tempo da sua vitória, Deus sabe o tempo que você precisa ser lapidado, Deus sabe o tempo, não adianta encurtar o tempo. Hoje
Nós sabemos que um diamante, ele leva milhões de anos, né? Dizem que é milhões de anos, mas pelo menos é milhares, com certeza. Ele é ali, sob pressão da crosta terrestre, e ali ele vai formando, o carbono vai formando um diamante, e leva tempo. Agora os homens conseguem fazer diamante em 4 dias, já tem máquina que faz diamante em 4 dias, mas continua sendo falso. É bonito, custa caro, mas continua sendo falso. Não adianta acelerar alguns processos que Deus quer para a nossa vida, leva tempo, e Ele sabe o tempo, e Ele sabe muito bem o tempo. Então Ele está dizendo com isso, no versículo 3, olha, por que Ele está dizendo isso? Porque o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, destinado ao justo. Ele está dizendo o seguinte, que Ele não vai deixar a tentação ser maior do que você possa suportar, para que você não se corrompa, porque quando a tentação, se ela passar do limite, nós nos corrompemos, nós desanimamos, nós começamos a achar que Deus não é mais suficiente, e nós começamos a procurar outros meios, mas o Senhor está dizendo, olha, Ele está tudo na medida certa, então aguenta pouco mais, porque o cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sua vida. Deus está cuidando. A gente vê o mal, né? O mal aí, o mal tentando agir, o mal tentando trabalhar, mas Deus tem o seu dia de agir, queridos. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus, muitas vezes, Ele dá para algumas pessoas uma corda bem grande, e deixa a pessoa ir, e a corda vai, e a pessoa vai, só que chega um determinado momento que Ele segura a ponta, e aonde a pessoa estiver, ela vai sentir o peso do puxão de Deus. Não importa se é 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, uma vida inteira, Deus sabe como agir. Então aguenta um pouco mais. Talvez essa luta que você está passando, você está dizendo, mas você não sabe a minha luta. Você também não sabe a minha, não sabe do Zé, da Maria, do Benedito. Então vai na sua fé, queridos. Mas Ele está dizendo que Ele vai cuidar. Ele prometeu que a coisa não vai durar a eternidade, não. Ele disse isso, Ele estava dizendo isso para Israel, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Ou seja, Ele está dizendo, não vai durar não, não vai durar para sempre não, Ele vai agir. Depois, no versículo 4, faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Versículo 4 é buscar a Deus. Na hora da adversidade, a nossa solução, é lógico que a gente devia buscar a Deus todo momento, né? Mas, como a gente não faz sempre, porque a gente vai se acomodando, mas buscar a Deus, Ele está dizendo assim, ó, faze bem ao Senhor. O escritor desse salmo, ele vai buscar ao Senhor e diz, olha, se achega ao Senhor, se aproxima de Deus. Fazer o bem nesse versículo não é material. Em Romanos tem um texto que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quantas vezes nós entendemos esse versículo errado, porque nós achamos que esse bem aí, é bem material mesmo, é emocional, é físico, é financeiro, todas as coisas contribuem. Quantas pessoas pregam isso de boca cheia e dizem, olha irmão, tudo contribui para o bem, Deus vai fazer, Deus vai te dar, vai fazer, porque Ele é Deus, tudo bem queridos, mas Ele não está dizendo isso nesse versículo. O que o salmista está dizendo, faze o bem ao Senhor, ao povo, Ele está querendo nos dizer, que é fazer um bem espiritual, é firmar o povo na fé, é firmar o povo na esperança. Servir a Deus, querido, quando está tudo bem, é fácil. Agora servir a Deus quando a coisa está dando errado, é difícil. E é isso que o salmista está dizendo, olha, Deus, faz o bem. Ele está dizendo ó, faz o bem aos bons e retos de coração. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, ajuda o bom e o reto de coração, porque neste momento,
que ele estiver passando pela adversidade, que o Senhor possa firmá-los, para que eles tenham os pés firmes na rocha, para que eles tenham os pés firmes no Senhor, na sua promessa, que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina, porque servir a Deus, quando está tudo bem, é uma maravilha, né, Reinaldo? Quando o bolso está cheio, então, a gente parece que serve até a Deus melhor, né? Quando o bolso está, quando a mesa está farta, quando tem aquele pernilzão, aquela picanha, a gente serve a Deus, parece que serve a Deus melhor, né, Eli? Parece que com a barriga mais cheia. Mas quando tem só aquele pãozinho duro, é isso que o salmista está falando. Olha, quando tiver só o pãozinho duro, Deus, faz que o teu povo te sirva, firma eles, para que no momento da adversidade, no momento da angústia, no momento da tristeza, porque, queridos, quando Deus tira o que gera em nós conforto, porque muitas vezes nós achamos que fazer o bem, que todas as coisas cooperam, Deus vai nos manter num patamar que gera conforto em nós, e às vezes não é dinheiro, às vezes é outra coisa, às vezes não é dinheiro, mas é um bem material, às vezes é alguma coisa pessoal mesmo, que gera conforto. Aí o Senhor, em um determinado momento, Ele tem que tirar aquilo, e quando Ele tira aquilo, Ele vai provar a nossa fé, e vai ver se realmente nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos hoje estão alegres, porque estão viajando? Não é que é ruim, não, é bom, glória a Deus quem pôde fazer isso, mas quantos estão alegres, e segunda-feira, o Facebook vai chover de foto de viagens, né? É bom, glória a Deus por isso, mas quando nós estamos no hospital, quando nós estamos num momento delicado da nossa vida, quando nós estamos no cemitério, enterrando um ente querido, quando nós estamos ali numa dificuldade tremenda, quando as coisas, o mundo, né? Um louvor que eu escutei esses dias, que eu nunca tinha prestado realmente atenção, do Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor. Queridos, é quando o mundo cai ao seu redor, que o Senhor está cuidando de você. Quando o mundo cai ao redor, Ele está cuidando da tua e da minha vida. E o salmista estava dizendo: Senhor, faze bem ao Senhor, aos bons e retos de coração. Por que aos bons e retos de coração Ele está dizendo isso? Porque Ele está dizendo o seguinte, que os bons e retos de coração são aqueles que estão aplicados em buscar ao Senhor. E Ele não está dizendo, é interessante, o salmista aqui, ele não pediu para o Senhor fazer bem para os ímpios. Ele não pediu. Ele diz: Senhor, fazem bem aqueles que são retos de coração. Ele está dizendo: Senhor, faz bem para aquele que está disposto a ser honesto, faz bem para aquele que está disposto a fazer o bem para alguém, aquele que está disposto a te servir. Muitas vezes nos vemos em situações onde os nossos inimigos nos perseguem, e aí começamos a acreditar que os nossos problemas são muito grandes. E eu quero te dizer, qual o tamanho do seu problema hoje? Qual o tamanho do seu Deus hoje? O tamanho de Deus é o tamanho que você quiser. Não, mas Deus é grande, a Bíblia diz que Deus é grande. Bom, a Bíblia diz que Deus é grande, mas se eu não quiser fazer ali um Deus grande? E se eu não quiser? Deus vai ser do tamanho que eu quero. É uma ilustração do avião, quando a criança vê o avião passar e pergunta para o pai: mas qual é o tamanho de Deus? Aí o pai olha aquele avião e diz: o tamanho de Deus é aquele lá. Ah, mas é tão pequeno. E o pai leva a criança no aeroporto e mostra um avião de perto para a criança. Diz: pai, é grande demais, né? Ele fala: esse é o tamanho de Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, maior ele fica em minha vida.
Quando mais eu me aproximo em buscar a Ele, quando mais eu me aproximo na hora da adversidade ou fora dela, mas quando mais eu me aproximo de Deus, eu vou entendendo que esse bem de Deus muitas vezes não é espiritual, não é material, não é físico, não é financeiro, mas é entendendo que o bem de Deus é a sua poderosa vontade. E eu vou entender o melhor de Deus para a minha vida. E aí quando você se aproxima de Deus, queridos, até no momento da morte, você consegue glorificar ao Senhor, porque você vai entender o que Ele tem, o que Ele quer e o que Ele quer fazer, realizar na sua vida. Depois, o terceiro item é ficar atento aos riscos de se desviarmos na adversidade. No versículo 5 ele diz: olha, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, leva-los ao Senhor com os malfeitores. Ele está dizendo o seguinte, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque debaixo da adversidade, existem muitos que cedem à pressão da adversidade, cedem à pressão no emprego. Sabe quando o patrão está pedindo que você faça alguma coisa errada, e você diz não, e aquilo vai incomodando, e se você não estiver próximo de Deus, uma hora você vai ceder, e se você não estiver próximo de Deus, uma hora você vai fazer uma besteira, e se você não estiver próximo de Deus, você não vai conseguir, porque quantos estão trilhando caminhos escuros, trilhando caminhos maus, porque se afastaram de Deus, e o salmista está dizendo, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, e ele não está dizendo ímpio aqui, ele está generalizando, quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, e ele diz, olha, leva, Senhor, com os malfeitores, e ele está dizendo aqui, do povo também, do povo de Israel, ele está dizendo, pega todo esse povo que se desvia, leva para os malfeitores junto. O que ele quer dizer? É um versículo de advertência, que nós temos que estar ligado na promessa de Deus, nós devemos estar ligado em buscar a Deus, em se aproximar de Deus, em estar tendo um contato com Deus, um contato pessoal com Deus. Quantas pessoas, e quantas vezes eu também, e nós fazemos, nós passamos o dia inteiro, e parece que nós estamos tão distantes de Deus, nós nos envolvemos com tantas coisas, que às vezes nós nem lembramos de Deus, e o Senhor está dizendo, olha, nesse momento, são pessoas que debaixo da adversidade é um perigo, cedem à pressão, na escola, no trabalho, seguem a pressão, se intimidando, saindo do caminho, abandonando a confiança em Deus. Queridos, a Bíblia diz que nós somos passivos de erros, sim, mas ela também nos chama a atenção para dizer o seguinte, olha, toma cuidado para que essa luta toda, essa busca desenfreada que você está tendo para resolver um problema, é aquilo que alguns irmãos sempre brincavam, né? Você dá o problema para Deus e tira, dá e tira, dá e tira, dá e tira, e chega uma hora que o Senhor, Ele olha e fala, mas o que você quer que eu faça? Você já me deu o problema 50 vezes, já tirou 50 vezes, fica com você logo, eu não tenho nada a ver com o seu problema, porque você não quer. Queridos, tem momentos que nós devemos, é difícil, eu não vou dizer para você que é fácil, não é difícil, mas é um momento que você tem que se entregar ao Senhor e confiar nele, confiar de todo o seu coração, que se você confia nele, você vai ser como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Acreditar que esse seu problema vai passar, acreditar que as dificuldades, que as lutas que vêm à nossa vida vão passar, acreditar que os problemas que vêm, eles vão passar. Você não nasceu com esse problema, a sua vida não é assim, talvez o desemprego, talvez a dificuldade, talvez a enfermidade, eu não sei, queridos,
Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor, de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor tem cuidado do seu povo. E Ele diz que o seu povo, e o cuidado dele, o seu povo é como Jerusalém, e o cuidado dele, Ele está em volta como os montes, Ele está cuidando do seu povo. Mas Ele termina o texto fazendo um alerta, porque esse alerta nos remete a uma caminhada. Nós estamos numa caminhada espiritual, nós estamos numa caminhada de fé, nós somos peregrinos na terra, nós somos peregrinos desse mundo, e o Senhor nos leva a entender que um dia tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar, tudo isso vai cessar, e naquele dia que tudo isso cessar, lá em Malaquias diz que outra vez nós veremos a diferença entre o que serve e o que não serve. Muitas vezes o malfeitor, o caminho do malfeitor, e você pergunta assim: mas Senhor, por que o malfeitor prospera e eu não? Por que não sei o que, aquela pessoa tão ruim não morre, e a pessoa tão boa morreu? E você questiona, mas o Senhor está dizendo lá em Malaquias que outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. O que é que eu quero dizer? Esse texto nos remete: olha, toma cuidado, porque vai chegar um dia que o Senhor vai contar os injustos, vai contar os impuros, vai contar os malfeitores, mas Ele diz o seguinte: faze bem ao Senhor aos que são retos de coração, porque eles serão como os montes de Sião, eles permanecem, eles vão permanecer. Então, querido, não vale a pena sair fora, não vale a pena cair fora do problema por conta própria, não vale a pena tentar desistir, confia no Senhor de todo o seu coração. É difícil sim. Eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, né? Tem pregador que costuma dizer: não, é fácil, parece que o cara é um super-homem, vai colocar uma capa vermelha e vai sair voando daqui, não vai nem pegar o carro para ir embora, vai voando, parece que é um super-homem. Não é fácil, mas o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E eis que sou convosco, e Ele diz que aquele que está nele permanece, porque Ele jamais perdeu ninguém, queridos. Então não desiste, não se desvie por caminhos tortuosos. É isso que o texto está dizendo. Se o Senhor cuidou de você, se o Senhor está cuidando de você, se Ele está prometendo que os cetros dos ímpios não permanecerá, se Ele está dizendo que vai te livrar, se Ele está dizendo que o bem dEle, que Ele faz por você, Ele te ajuda, Ele cuida, então para que se desviar para os caminhos tortuosos? Por mais difícil que seja, permaneça, porque lá na frente, o Senhor tem vitória para a tua vida. Permaneça, querido, permaneça, porque lá na frente o Senhor. E concluindo, na jornada nós enfrentamos muitas dificuldades, e nós nos esquecemos que não é por mérito nosso, que a segurança ela pertence ao Senhor, não é porque eu sou bom, o cuidado pertence ao Senhor. Eu até peguei um texto aqui bastante interessante, que hoje as pessoas buscam proteção, todo mundo busca proteção, empresas de segurança, câmeras, guarda-costas, escoltas, blindagem de carro, seguro de carro, seguro de vida, é tanto seguro, né? Você tem aquele carrão, então põe no seguro mesmo, põe, porque não adianta reclamar com Deus depois. Mas Senhor, você colocou no seguro? Não, Senhor, põe no seguro. Mas imagine se o céu tivesse limite da sua proteção, que você, quando se convertesse, fizesse uma pólice de seguro diante de Deus. Aí você mandava um pedido de seguro lá para o céu, e aí vinha uma carta assim, mais ou menos assim, o Senhor respondendo para você, né? Cada vez que você orava, pedia um seguro, o Senhor respondia assim. E o Senhor escrevendo em resposta ao seu pedido de proteção nesta manhã, você pediu proteção ao Senhor, não pediu? Quem não pediu proteção nesta manhã?
Sinto informá-lo que você já atingiu sua cota de pecado. Os registros mostram que desde que solicitou nossos serviços, você errou 7 vezes na área da ganância, e a sua vida de oração está abaixo do padrão, comparada às outras da mesma idade, e em iguais circunstâncias. Ademais, a inspeção revela que sua compreensão doutrinária caiu 20%, e você tem excessivas tendências à bisbilhotice. Por causa dos seus pecados, você é um candidato de alto risco para o céu. Você compreende que a graça tem seus limites. Jesus envia o seu pesar e respeitosamente espera que você encontre outra forma de cobertura. Esse texto é uma brincadeira, mas que remete ao seguinte: o cuidado de Deus não está limitado a uma pólice humana. O cuidado de Deus não está limitado ao meu mérito. Não é meritocracia. Deus, Ele cuida do seu povo simplesmente assim. Eu sei que você está dizendo, contando aí, eu sei que tem gente que começou a contar os pecados. Será que eu entrei na lista? Será que dá para pedir proteção hoje ou não dá? Será que a minha oração está abaixo? Caiu 20% da compreensão doutrinária? Não importa, querido. Que eu quero terminar com isso para dizer o seguinte: o Senhor prometeu que aquele que confia nele, Ele não prometeu que aquele perfeito que confia nele, não. Ele disse que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião. Confia nele e Ele fará tudo por você. Confia nele e no momento da alegria Ele vai estar lá. No momento dos montes Ele vai estar lá. Mas lá no deserto Ele também vai estar lá, cuidando de você. Acredita que Deus está cuidando. Não esqueça as promessas dEle. Não esqueça de buscar a Deus. E fique atento aos riscos que o mundo nos impõe. Isso que o Salmo nos ensina, né? Ele nos adverte, mas ele encerra dizendo que haja paz em Israel. Ele está dizendo, olha, o Senhor é um Deus de paz. Amém, queridos?